por que aceitamos tão pouco das pessoas? Que dilema, não? Já passei por isso muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E a pergunta sempre era: por que ele faz isso comigo? Por que ela não me reconhece? Poxa vida, eu faço tanto. Eu faço de tudo. Precisa de mim, eu tô pronta. Precisa de alguma coisa emprestada, tá aqui. Precisa de um ombro amigo, eu tô aqui. Sempre disponível para as pessoas. Contrapartida, a pessoa não tem tempo, a pessoa não te enxerga. Às vezes eu cheguei a pensar até que parecia que era minha obrigação fazer isso para eu ser aceita. Difícil, né? É muito difícil. Mas eu aprendi que, na realidade, a pergunta é outra. Não é porque fulano faz isso comigo. A pergunta real é: por que eu aceito isso? Por que eu aceito tão pouco? Esse foi meu dilema. Me aprofundando mais em autoconhecimento, através de livro, terapia, vídeos, eu entendi muitas coisas. Não é porque a gente é tonta. Porque o negócio é muito mais interno. Existem coisas internas, desde a nossa infância, que reverbera agora, na vida adulta. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente não entende isso por quê? Porque são lembranças que estão no nosso inconsciente de quando nós éramos crianças, que aconteciam, e a gente não tem ideia que isso veio trazer esse estrago todo na nossa vida adulta. E muitas vezes, assim, é o medo de ficar sozinho, sozinha. A gente aceita por carência. A gente aceita pouco por baixa autoestima. A gente aceita pouco. Às vezes você acha que o amor dói. A pessoa não oferece clareza, presença, respeito. E ainda assim a gente insiste. O problema maior é que a gente confunde as migalhas por esperança. Mas isso, na verdade, é um auto-engano. Porque a gente se apega ao potencial que a gente imagina que a outra pessoa tem. Não é a realidade. É aquela musiquinha, eu me apaixonei pelo aquilo que eu inventei de você. Mais ou menos isso. Aí na nossa cabeça, o que prende a gente a essa pessoa é: ela pode mudar. Ela está numa fase. Quando isso passar, vai mudar. Tudo vai melhorar. E nisso vai ficando. Ficando dias, meses, anos. E lá se vai uma vida toda. Presa a uma ilusão de que a pessoa vai mudar. Não muda. A gente fica esperando a pessoa mudar para ela virar o que ela nunca mostrou que ela ia ser. E a gente acredita que ela vai mudar. A gente fica batendo, dando murro em ponta de faca. Aí ela não muda. Aí a gente sofre. A gente sofre no ideal que nós criamos dentro da nossa cabeça
de que a pessoa poderia ser. Só que aceitar pouco custa caro, custa muito, custa paz, ela custa nossa autoestima, ela custa tempo, ela custa dignidade. E o pior de tudo é que, aos poucos, a gente começa a acreditar que é exatamente isso que a gente merece. A gente acaba se convencendo de que é isso que a gente merece. Que difícil. Que difícil. Mas vai chegar um dia que é quando muda tudo. Aí a gente começa a entender que o amor não é confusão, o amor não traz insegurança, o amor não é viver em alerta, porque quem quer, sustenta. Quem escolhe, demonstra. Quem respeita, não te deixa. Não faz você duvidar o tempo todo. Aceitar pouco dos outros quase sempre começa quando a gente aceita muito pouco da gente mesmo. Então, todas as vezes quando você for estar numa situação dessa, onde você se encontra numa situação dessa, não pergunta mais, por que fizeram isso comigo? Não perde seu tempo querendo entender o outro, querendo saber o porquê que ele fez isso comigo. Uma resposta simples? Ele fez porque ele quis. Ela fez porque ela quis. Ela está ciente daquilo que ela está fazendo. Todos nós somos cientes daquilo que a gente faz. Agora a gente tem que começar a se perguntar: por que, por um instante, eu acreditei que isso era suficiente para mim? Por que eu aceitei tão pouco? Por que eu estou aceitando tão pouco? E quando essa resposta chega, ela muda a vida. Ela muda a vida. E você passa a entender o seu valor, quem você é e aquilo que você merece. A grandeza de ser quem você é. Você para e pensa, eu sou uma pessoa que trabalho tanto, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que corre atrás dos meus ideais, eu sou uma pessoa que sou gente boa, só tenho coisa boa dentro de mim, ajudo o próximo, tudo que é de melhor eu faço para todo mundo. Tá, agora a gente tem que começar a olhar aqui, ó. O que você tem feito para você? O que de melhor você tem feito para você? Porque a partir do momento que você não está bem, você não consegue fazer bem para ninguém. Você não consegue fazer bem para o próximo. Você não consegue enxergar as coisas com clareza. Você acaba sofrendo por não conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. A dor. A dor é inevitável. A dor é inevitável de você saber que você não foi escolhida, que você sofreu uma rejeição. Dói. Somos humanos, dói. Mas sofrer é opcional. É opcional. Por que eu falo que é opcional?
Porque a partir do momento que você enxerga as coisas com clareza como elas são, você acaba não sofrendo. Você vai entender que a escolha do outro, a rejeição do outro, não diz respeito a você. Isso não diminui nada seu valor. A rejeição do outro diz mais referente àquilo que a pessoa tem internalizado dentro dela, os bloqueios, muitas coisas dentro da própria pessoa. Você já parou para pensar também que muitas vezes você é muita areia pro caminhãozinho dela? Existe esse fato. Tem gente que não consegue lidar com tudo que você é, com tudo que você tem para oferecer. E a pessoa sabe que para você estar na vida dela, ela vai ter que mudar para conseguir receber todo esse seu amor. E muitas vezes ela não quer mudar. Imaginar que você consegue mudar o outro é uma ilusão tão grande. Porque para a gente mudar um hábito nosso, é dificílimo. É difícil. Quanto mais mudar o outro. A gente sofre por achar que a gente tem controle das coisas. Mas a gente não tem controle de nada. Pensando assim, a gente acaba não sofrendo. Porque as coisas são como são. E cabe a nós aceitarmos e seguir. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Eu estou gostando muito de estar passando um pouquinho dos meus conhecimentos, daquilo que eu já passei. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu já vivi, é experiência de campo. Então é isso. E graças a Deus, hoje em dia eu não passo mais por isso. Um beijo.